Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que conseguiu a contratação de Everton Cebolinha. Em que negócio do Flamengo? Porque estão pressionados, a diretoria de futebol, liderada pelo Bruno Spindel e o Marco Braz, estão assim com a corda no pescoço e precisavam aí conseguir algo para acalmar os ânimos da torcida que está enfurecida com eles. E fizeram duas ofertas bombásticas. Uma que acaba, acho que nem chegando perto das pretensões do River pelo Enzo Fernandes. Ofereceram 12 milhões de euros e o River quer 18, né? E é muita grana para os padrões do futebol sul-americano. Mas a negociação com o Benfica acaba sendo bem sucedida, oferecendo 13 milhões de euros fixos, mais 3 milhões por desempenho, né? Que totalizam 16 milhões de euros. Na cotação atual do real, impressionantes 85,9 milhões de reais, né? Eles conseguem a contratação, muito porque o técnico alemão que hoje comanda o Benfica, Roger Schmidt, queria o David Neres para a posição do Everton Cebolinha. O ex-jogador do Grêmio não estava nos planos do técnico alemão. Então, basicamente, facilitou a negociação para o Flamengo. O Benfica até por isso abaixou o preço dele. E antes que na janela anterior cobravam mais dinheiro por ele, né, mais de quase 20 milhões de euros por ele, que era o preço que pagaram ao Grêmio, agora abaixaram a pedida, até porque a produção do Everton Cebolinha não está crescendo, pelo contrário, caiu, né? Na primeira temporada dele na Primeira Liga, ele marcou mais gols, né? Ele deu um número de assistência similar. Hoje, né, nessa última temporada, ele teve uma temporada de 3 gols e 5 assistências e 27 jogos, né? É um jogador que, ao meu ver, decepcionou na Europa. Eu não acho ele um flop, como foi o Gabigol lá no Inter de Milão e no próprio Benfica, né? Eu acho que ele teve até seus bons momentos, mas assim, se esperava muito mais dele, porque em 93 jogos ele marcar acho que 13 gols ou 15 gols e 18 assistências é muito pouco, né? Assim, você esperava que esse jogador que teve tanto impacto no Grêmio fosse ser um diferencial interessante. Eu esperava até que ele explodisse na Europa, nas mãos daqueles técnicos como o Jorge Jesus. A gente vai criticar o Jorge Jesus, mas, por exemplo, o Darwin Núñez foi treinado, foi contratação do Jorge Jesus e ele cresceu muito nas mãos do técnico português. Eu acho até que a passagem do Jorge Jesus pelo Benfica tenha seus certos lados positivos muito por causa do Darwin Núñez, né? Ele foi o jogador que a gente estava esperando talvez que o Everton Cebolinha fosse crescer, virar um jogador de bons gols e boas assistências na Europa, e só sobrariam duas alternativas para o Cebolinha com esse desempenho abaixo, né? Ou ele iria para outro time de médio escalão na Europa, que eu não achava a solução ideal, ou ele voltava para o Brasil, uma zona de mais segurança, né? E para um time de maiores holofotes para o cenário nacional, que é o Flamengo. Eu acho que é uma opção boa para ele, até melhor para ele do que para o próprio Flamengo, mas de qualquer maneira, o Cebolinha é um cara que pode ajudar sim bastante o Flamengo. É uma boa contratação, até porque não é um jogador velho, porque o Flamengo adorou contratar jogadores com mais de 30 anos de idade, e eles acabam sofrendo com o tempo, né? A gente vê que o Felipe Luiz não é mais o mesmo jogador que era em 2019, o mesmo para o Diego Ribas, para o Everton Ribeiro, que ainda consegue ser útil, mas regrediu, o mesmo para o William Arão, o mesmo para o Diego Alves, o goleiro, todos eles regrediram porque quando se passa dos 30 anos e não há um cuidado muito grande com o físico, a curva de declínio é mais acelerada, né? Então, assim, eles acabaram tendo um declínio físico notável e o nível do elenco, por causa disso, até caiu, porque o trabalho de renovação do elenco pelo Marcos Braz foi péssimo, ele foi péssimo nesse sentido. Então, assim, contratar um jogador de 26 anos, né, que se jogar bem ainda pode render dinheiro em uma transferência, né, caso um time da Europa se interesse por ele de novo, eu tendo a acreditar que o Everton Cebolinha vai passar acho que o resto da carreira dele aqui no Brasil. Eu não acho que, talvez, se jogar muito bem, ele volte para a Europa, mas não sei se vai acontecer com mais de 25 anos de idade. A Europa normalmente gosta de contratar jogadores aqui que estejam com os de 25 para baixo. De 26 para cima, só se o cara jogar um nível absurdo de futebol, eu não sei se ele vai ter tanto impacto assim no Flamengo. Ele nunca foi um artilheiro, um cara de meter 20, 30 gols no Brasileirão. É um jogador que, ao meu ver, tem um impacto que consegue elevar os jogadores ao redor, né? Ele vai dar ao Gabigol mais espaço para trabalhar, porque ele puxa a marcação, ele atrapalha o sistema defensivo adversário com bons dribles, boa movimentação e muita velocidade. Ele é tecnicamente muito bom com os passes, evoluiu isso no Benfica. O único lado positivo dele ter ido para o clube português foi que ele melhorou a visão de jogo dele, a tomada de
decisão. Então, assim, ele tem boa bola enfiada, assim, ele tem algo assim a mais do que a média do futebol brasileiro. Ele é um jogador muito acima da média para o futebol sul-americano. Então, assim, ele vem para melhorar a ponta esquerda. Porém, no Everton Cebolinha, ele vem para o lado do Bruno Henrique, que é o ponta pela esquerda. E aquela questão, o que o Dorival improvisa pela ponta direita? Eles vão colocar o Marinho de titular? Eu acho que não. Eu não acho que eles vão colocar o Marinho de ponta, né, titular. Assim, eu acho que a melhor opção talvez seja deslocar o Bruno Henrique ou o Cebolinha para a ponta direita. Nenhum dos dois rende o melhor futebol deles pelo lado direito. E o Cebolinha, assim, ele talvez renda um pouquinho de meio campo caso o Arrascaeta tenha que ir para a seleção uruguaia, né, entende? Ele pode ser um jogador interessante nesse sentido, mas eu sinceramente já acho que ele é um cara que, ao meu ver, tá faltando um pouquinho disso pra cara dele, de ter um pouco de mais versatilidade pelos lados onde ele não é a posição natural dele, né? Tem jogadores que conseguem se dar melhor nos outros lados do campo, talvez isso é algo para ele conseguir evoluir e que talvez ele falhe um pouco. Uma coisa que o Darwin Núñez melhorou foi isso, né? Ele consegue se deslocar melhor pelo campo, se dar melhor em áreas onde ele não estava acostumado, o que o torna um jogador de muito valor para o Jürgen Klopp. Ele gosta desse dinamismo. Então, assim, o fato é que o Cebolinha vem para ajudar bastante o Flamengo, é uma boa contratação, é caro para os padrões brasileiros, mas no final das contas ele pode se pagar, ele pode ser um jogador para melhorar bastante o nível desse ataque que está precisando sim de melhora. O Flamengo em 11 jogos marcou 12 gols, se não me falha a memória, isso é muito pouco, você se espera mais de um time com os nomes que tem no ataque. Então vamos ver o que o Flamengo vai jogar nas próximas rodadas, mas o fato é que o Everton Cebolinha é um novo reforço do clube carioca, e é um jogador que vem com boas expectativas, com chance aí de repetir uma passagem semelhante à que fez pelo Grêmio, quem sabe até melhor. Se ele fizer o que fez no Grêmio, já vai ser um jogador de muito valor para o Flamengo. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.